Meu amigo, falar a verdade com você, o meu pós-jogo sobre Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain vai envelhecer como um bom vinho do Porto. Que vídeo, que análise tática, meus amigos. Saiu perfeito. Cara, tudo o que eu falei aconteceu. Eu falei que o Atlético de Madrid ia atacar nos contra-ataques, me buscando, assim saiu o segundo gol, e que o Paris Saint-Germain ia pressionar, e foi assim que saiu o primeiro gol. Pressionou lá em cima, roubou a bola, não lembro nem de quem foi mais, e marcou o gol. Agora, eu não quero nem falar sobre esse jogo não, aqui é mais a citação do que eu vi. Eu quero falar sobre como esse time do Atlético de Madrid envelheceu mal, cara. Não gostei, mas eu tenho que citar aqui uma coisa. O Simeone é o pai do Luiz Henrique. Eu acho que de técnico é essa a maior paternidade do futebol. Ó, se vocês pegarem e olharem a base desse time do Simeone de hoje em dia, é quase a mesma base do Atlético de Madrid, que foi campeão do Campeonato Espanhol, se eu não me engano, 2021 ou 21-22, na época de Luis Soares. Só que naquela época os jogadores estavam no seu auge, 26 a 29 anos, por aí, jogando muito, Llorente, Oblak, Coque, Saul, e hoje em dia esses jogadores estão apresentando um futebol mal, jogando mal, sabe? Eu acho que isso também tem um pouco a ver com as taxas de Simeone, que são o quê? Como é um meio de campo muito físico, e a maioria desses jogadores que eu citei são meias, talvez eles mais velhos, assim, mais lentos, não consigam acompanhar o que o Simeone pede para eles, e eles acabam ficando sobrecarregados. Eu acho que isso é uma grande coisa que está acontecendo com eles, é isso. Mas nós temos que falar que, para mim, esses jogadores todos envelheceram mal. Cara, eram todos craques, mas eu acho assim, com problemas físicos e até psicológicos, juntando tudo, os jogadores caíram muito nível. Que hoje, para mim, tem muitos jogos que ele tá só lá na equipe do Atlético de Madrid por tudo que ele já fez, cara. Porque, assim, às vezes ele acha um passo outro, mas com o primeiro volante eu acho que ele já não tá mais dando pra ser titular. Eu acho que nas próximas temporadas, até nessa mesmo, contratar um primeiro volante. E esse time que eu falei da temporada 2021, se você for parar pra pensar, a base foi formada barata. Porque eles não gastaram muito para contratar jogadores como Llorente, Cook, que eu falei, o Black. É, e agora, pelo visto, não estão tendo esse tanto de jogador livre na base, ou então contratar de times menores do Campeonato Espanhol para conseguir repor. Vão gastar com jogadores já prontos, por exemplo, o que foi o que fizeram nessa janela, contrataram 4 jogadores e todos eles já estavam prontos para o futebol. E eu fico vendo cada peça, cara. O Saulo Gueza é um craque em camisa 8, ao pegar uma bola, conseguia correr, sabe, fazer muita coisa. Hoje o cara tá lá no Sevilla, que ele tá, né, brigando para não cair no Campeonato Espanhol. Ano passado não teve muito espaço no Atlético de Madrid, sabe? Molina tava jogando melhor que ele lá de meia. O único que ainda tá se mantendo um pouco nesse time é o Lorente, mas também, comparado ao que ele já jogou, tá um nível abaixo. Cook, abaixo. Até o Black, cara, que pra mim, ele, de defesas brutas, nessa época que eu falei que o time foi campeão, ele pra mim era o melhor goleiro do mundo, sabe assim, de defesa debaixo das traves. Com o pé não é tão bom como um Alisson, um Ederson, principalmente assim com os pés, mas com a bola na mão, acho que ninguém defende mais que ele entre os goleiros. Mas tudo bem, até ele caiu muito nível comparado com todo o time do Atlético de Madrid, que pra mim é um time estranho, sabe? Todo ano assim, tá lá, brigando e nunca consegue. É, o único jogador pra mim que só não encaixa com o que eu falei foi só o Griezmann, que o Griezmann também envelhece como vinho. E que cara bonito e que cara craque de bola, né, velho? Depois dá pra você ver, deu uma assistência zaça aqui nesse jogo pra garantir a vitória contra o Paris Saint-Germain. O cara carrega o time até hoje. Eu achei que o Julián Alves ia chegar, ia dar mais uma descansada pra ele, sabe? Tá com uns 33 anos já, pra 34. Dar uma segurada, ficar alguns jogos de fora pra não perder os por lesão. Só que não tá acontecendo, porque como o time não encaixou, tá tendo que meio que usar os dois juntos, sabe assim? Porque não tá conseguindo segurar o Griezmann pra fora do time, por conta que o time não consegue rodar sem ele. Ele ainda é a alma desse Atlético de Madrid, não tem jeito.
E vou repetir, craque, craque, craque. Só não concordo que muita gente ainda vota ele, que é melhor que o Salah, que pra mim, assim, Salah é melhor que ele. Mas tá bom, isso é discussão do Twitter, não vem ao vídeo. E eu queria entender que o porquê isso aconteceu com o jogador do Atlético de Madrid. Eu acho que daqui a uns tempos o Atlético de Madrid ou ele vai voltar ao que era antes da época Simeone, um time do meio de tabela do Campeonato Espanhol, ou vai ter que abrir muito bolso e vai se endividar. Então tem que buscar um jeito de revelar jogador, contratar jogador barato e melhorar ele. Foi o que o técnico, agora já citou o nome dele 1000 vezes e agora eu esqueci, o doidinho lá do Atlético de Madrid, do técnico, fez que revelou esse tanto de jogador, porque Saúl, Coque não foram jogadores que chegaram com valor pro time. Ele pegou as pedras brutas, lapidou e transformou eles em ótimos jogadores e caíram muito bem na mão dele. E é isso que tem que continuar fazendo, por conta que o Atlético de Madrid não é um time dos mais ricos para ficar contratando o jogador que quiser toda temporada, gastando 100 milhões de euros toda temporada para montar um timão. Não é assim. E também, se não fizer isso de revelar jogador, buscar jogador barato, vai voltar o que era antes, a etapa de 7º lugar, 8º lugar, uma vez na vida pescar uma vaga na Champions. E eu acho que nem o torcedor do Atlético de Madrid vai querer isso mais, porque isso é meio que uma coisa que já foi no passado, porque já tem uns 10 anos que é um time diferente, um time que briga na parte de cima da tabela, que tem assim, meio que chegar em fases mais à frente da Champions, querer mais, sabe? Ter mais ambição, vamos dizer assim. E é isso que eu queria falar nesse vídeo, fazer essa reclamação sobre o time do Atlético de Madrid, que eu acho um dos times mais estranhos que tem no futebol europeu. E dê sua opinião, deixa o like aí, me xinga de alguma coisa, pelo menos. Meus amigos, o Manchester United agora, além de cemitério de jogadores, virou ladrão também. Foi em mais um lugar, mais um time, e o robô agora foi o técnico. Trouxe o Rubem Amorim do Sporting, estava fazendo um ótimo trabalho por lá. E agora no Manchester ele vem com a proposta de ser o salvador do time, que tá procurando esse técnico para ser o salvador desde a saída de Alex Ferguson e até hoje não conseguiram, né? Mas falar com você, eu coloco fé nesse cara porque para mim ele é um dos técnicos mais qualificados que tem no mercado hoje. Cara, meio que você achando também que era uma bobaquice de demitir Ten Hag no meio da temporada, meio não, ainda tá no começo. Ter tirado o Rubem Amorim, que com certeza ganharia o campeonato português e daria algum trabalho na Champions, só você ver a tabela hoje, e pelo que ele fez com o Manchester City. Engraçado, né, que ele já é o maior rival já do Manchester City por ter metido 4-1 no Guardiola, e mesmo assim com o resultado não mostrando o que foi em campo, fica marcado como a maior derrota assim, de números do time do Guardiola, empatado assim, junta com, se não me engano, contra o Leicester, né, que tiveram, mas esse é outro assunto. Voltando, o Rubem Amorim estava com a seleção que ele montou lá, o melhor time do esporte em 40 anos, que isso é da história, assim, para as pessoas mais modernas. Então, ele conseguiu desmontar, tirar o cara do meio da temporada, dando um salário para que é 3 vezes maior do que ele recebe no Sporting, mas também ele já não era um técnico que ia ficar lá por muito tempo, porque ele é um técnico com ótimo potencial para o futuro. Eu acho que na próxima janela ele já ia sair, acho não, né? Tenho certeza, e são palavras dele que eu não se manteria. Agora vamos falar um pouco sobre excelente United e encaixe. Olha, analisando aqui as peças do United e como ele gosta de jogar, eu acho que tem muitos jogadores que dariam um bom encaixe com ele, dava para se manter na equipe. Eu só acho que ele vai precisar de mais zagueiro, porque ele não abre mão da linha de 3 defensiva. E tem alguns zagueiros aqui, como esse Johnny Evans, eu acho que não vai ter muito espaço com ele. Maguire dá para utilizar, mas como são 6 zagueiros que ele utiliza, eu acho que ele vai precisar contratar mais. Mas Raul, eu acho que vai ter um bom encaixe, os laterais assim, dá para manter. Lateral esquerdo, que hoje é uma precisão do time, eu acho que com ele não vai precisar, vai dar para reutilizar alguns pontos para defender. Talvez precisaria de um ponta também, mas pelo que eu penso, ele deve vender de alguns pontos, talvez de um Antony e tal, sei lá, ou então recuar para trabalhar como ala,
dar algumas novas funções para alguns jogadores. Eu acho que ele vai ter que fazer algumas mudanças nesse estilo, sabe? De mudar o jogador de posição, testar, ou então contratar um novo. Para mim, o jogador que ele querer trazer do esporte seria Diógenes dentro da mala, porque hoje é o artilheiro do mundo, né? Tá acima de Haaland, de Lewandowski, o cara tá uma máquina mortífera de fazer gols. É o sueco assassino e faz a luva na cara. Só que já temos dois jogadores no ataque que são Zirkzee, que chegou essa temporada e ainda não encaixou, e o Højlund, que já está aqui também há uma temporada, e os dois custaram a 120 milhões de euros. Se os jogos for vir, só o só o valor da multa é 100 milhões de euros. Vai gastar 220 milhões, o que é o preço para contratar um Neymar, para ficar com 3 centroavantes. Claro que ele também gosta muito de jogar com 2 centroavantes, que dava para utilizar tanto dois de uma vez, dois juntos, Zirkzee, porque consegue trabalhar por fora, até mesmo os jogos consegue jogar até como ponta, assim, falso ponta, sei lá, segundo atacante também. Eu acho que não é uma função muito boa assim pro Højlund, mas conseguiria modificar. E eu acho que o time tem precisões maiores do que utilizar mais um centroavante no time. Eu acho que ele vai ficar meio nessa dúvida. Talvez ele desfaça do Højlund, mas eu não sei se a diretoria vai querer fazer isso. Eu penso que agora vai querer mudar a diretoria do United e mudar em termos assim de contratar para o técnico e o que o técnico pedir. Não vai ter meio que uma contratação própria, fazer do jeito que quer, como o PSG também faz, sabe? Eu acho que vai ser um time assim, como o Rubem Amorim. É um técnico para mim ainda inexperiente, mas tem o futuro dele é genial. Eu acho que é um técnico genial. Eles vão investir e dar uma segurada para o longo prazo. Vão segurar as pancadas, porque o United, eles chamam de cemitério de jogadores, porque na Europa eles não são acostumados com esse tipo de pressão. Aqui no Brasil, sim, pra mim o United é um time assim do futebol brasileiro, cara. Em termos de pressão e tudo, querer resultados assim em cima da hora. E foi isso que tirou o Ten Hag do cargo, entendeu? Além das atuações também, né? Tem que ser claro. Mas eu acho que o Rubem Amorim, no começo, principalmente por pegar no meio de uma temporada, com um elenco que não foi ele que conteu, ele já não foi ele que montou, aí vai ter alguns probleminhas, né? Que já era esperado. Não vai ter. Pegou o United vai ser campeão por ele ser um bom técnico. Tem encaixe, tem questão da língua, talvez vai demorar um pouco para se adaptar também ao futebol inglês, que é totalmente diferente. E é isso. Diz que eu falei em segurar o Ten Hag, pelo menos até o final da temporada, eu acho assim meio pesado, porque você dava para ver dentro de campo que os jogadores estavam sem confiança, estavam estressados, mesmo que o Ten Hag dava ótimas coletivas, cara, pode ter todos os defeitos, mas as coletivas do Ten Hag eram perfeitas, ele era clínico, falava bem, mostrava confiança, e uma coisa que não tinha dentro de campo, e ele mostrava fora. Só que ele mandou ele para correr, deixou o Van Nistelrooy lá, que ele foi, se não me engano, até ele colocou lá dentro, e o Van Nistelrooy tá fazendo pelo menos um futebol seguro, sabe? Eu gosto desse tipo de futebol seguro para manter o time. Não um futebol que tem uma cara, uma identidade, um estilo de jogo, mas tem resultado. O Casemiro voltou a jogar muito já na mão do Van Nistelrooy, não precisa nem de Rubem Amorim, deixa o Van Nistelrooy lá. O cara colocou 2 volantes de marcação bruto, o Gart e o Casemiro. O Casemiro voltou a jogar bem. Eu acho que o Casemiro também é a mesma coisa que eu falei sobre o Tchouaméni já. Pega o jogador que é volante, coloca para jogar como zagueiro, aí o cara não faz boas atuações, vai queimando assim até com a torcida, com ele mesmo, não fica com um psicológico bom como era antes, e cada vez mais vai minando a confiança, e no final não consegue jogar nem bem como volante e nem como zagueiro. Além de tudo, que a marcação do United era fofa, alguns jogadores não ajudavam na recomposição, ele ficava sobrecarregado no meio de campo, porque ele tinha que armar, destruir, construir e fazer tudo nesse meio de campo do United. Eu acho que um time encaixado, Casemiro vira uma peça monstruosa, porque Casemiro, cara, é do nível de Rodri, assim, eu não falo tecnicamente, mas no outro tipo de jeito de volante, é no nível muito alto, top 1 mundo, entendeu? Agora eu queria falar mais também sobre Marcus Rashford.
eu queria entender muito bem. Mas o Rashford, ele tem muito assim, poder dentro do United. E o que eu penso também, por conta que é um jogador que é da base, tá lá tem bastante tempo já, é mais velho, fez uma temporada aí, meia temporada, vamos dizer assim, né? De melhor do mundo aí há 2 temporadas atrás, na primeira do Ten Hag. E isso gera um poder para ele, e eu acho que ele vai bater um pouco de frente com o Paulo Fonseca, não, com o Rubem Amorim, como o Rafael tá batendo com o Paulo Fonseca, por conta que os dois têm a mesma característica de serem extremamente fofos na marcação, não gostam de marcar, não ajudam na marcação, e isso são duas coisas que os técnicos cobram muito. Prova aqui, a gente acha que o Rubem Amorim é um técnico ofensivo, mas isso também é porque ele pega esses bêbados aí do Campeonato Português, Rio Ave, Casa Pia, que um time que todo mundo mete 5-0, aí ele vai super ofensivo. Tem uma formação super ofensiva para esses times. Mas quando vai jogar contra um time mais forte, uma Champions League, até os clássicos do Campeonato Português, ele já mostra ser um técnico com um jeito mais reativo. E as pessoas também confundem o técnico ser reativo, jogando no contra-ataque, não ser extremamente ofensivo, como uma característica de o técnico ser pior ou melhor. E não é isso. Na verdade, você impondo o seu jeito de jogo da melhor forma e tendo o melhor resultado dentro de campo é o que importa. E se para ele, às vezes, jogar no contra-ataque é a melhor forma de ganhar o jogo, tudo bem. Então, se você gostou do vídeo, fala alguma coisa, deixa o like, deixa o dislike também se não gostou, tô nem vendo. Comenta, me chama de burro, de inteligente, gênio, o que você quiser. Mas mostra que você exista, você é um cidadão. Mostre seu direito de votar. E é isso, United. Vote Rubem Amorim para presidente do Manchester United. Meus amigos, agora eu vou revelar uma verdade, não dita por ninguém, mas eu sei e vou contar para vocês. O Mano Menezes, você conhece, técnico do Fluminense, que brigou com o Marcelo esses dias atrás, é o mesmo treinador, é a mesma pessoa que Sean Dyche, técnico do Everton. Até na fisionomia se parecem, estilo de jogo, nossa, é um jogo assim que dá vontade de morrer ou dormir para sempre, talvez seja a mesma coisa, mas era um técnico do Everton, era um dos meus times favoritos na Inglaterra há uns 5 anos atrás, mas desse tempo pra cá é um time assim perdido, que a gente não vê nenhuma perspectiva de futuro. E falando mais do momento recente, dentro dessa temporada, o time até deu uma reerguida, porque pelos resultados iniciais estava sendo um desastre, para mim o time ia ser rebaixado, mas vamos falar ser sinceros, mesmo com tudo de ruim que o Xandais pode dar, ele consegue te entregar pelo menos um mínimo de resultado. Prova disso é o Burnley do Xandais, que ficou, sei lá, 6 temporadas aí na Premier League, com um time limitadíssimo, e ainda conseguiu fazer até boas campanhas. E foi o que aconteceu na temporada passada. Se eu não me engano, o Everton foi banido por 10 pontos, perdeu 10 pontos lá por conta do fair play financeiro, e ainda conseguiu ficar numa posição razoável na tabela, pelo fato de que se faz um gol de cabeça ali, segundo outro jogo, Pickles faz um milagre que salva esse time, que eu não sei o que Pickles está caçando lá até hoje, só passando raiva, porque o time é um catado, já tá algumas temporadas que o time é um catadão, porque é um jogador que não tem nada a ver aqui, que pega outro, é um nível Série B, o amadorismo, pra mim é o time mais mal montado da Premier League. Fala assim, o Ipswich lá tem jogador, não sei o que, só que o Ipswich pelo menos tem uma identidade, tem um técnico bom, tem o Hudson, tem alguns caras assim que dá pelo menos assim vontade de a gente assistir futebol. E no Everton, desde que o Gordon saiu, eu não me lembro e não reconheço um jogador que pisa nesse time que sabe jogar futebol, sabe jogar um bom futebol. Os caras precisando de um centroavante, contratam simplesmente Armando Broja, que é um bagre, o cara é um tremendo bagre, o cara é ruim, e aquele cara que não lembro do nome, que veio do Olympique de Marseille, Ndiaye, que cara ruim também, outro bagre. Tipo assim, até as contratações dele não fazem sentido algum, o time parece um monte de catado de campo. Claro, tem um jogador ou outro que é bom, como o lateral esquerdo lá, o ucraniano, Mikolenko, se não me engano, é um bom jogador,
Tarkowski, às vezes, uma vez na vida, joga bem, joga três ruins. É bom jogador assim, quanto quer, é bom jogador. Tem algumas coisas boas nesse time, só que a maioria das peças não se encaixam. É como se pegar um quebra-cabeça de 1.000 peças, só que cada um é de um quebra-cabeça diferente. Esse é o time do Everton, não tem nada a ver. É um time sem identidade. E de umas 5 temporadas pra cá, vem só brigando para não cair. O Everton tá blefando com a zona de rebaixamento já tem algumas temporadas. E eu acho, isso é um achismo, eu não me lembro bem. Se fosse como no Brasileirão e caísse 4 times, eu acho que o Everton em algum momento já teria sido rebaixado, tá? Porque do jeito que anda, é um time grande, uma cidade grande, torcida, representatividade no país, história. E de uns tempos pra cá tá vivendo uma miséria, porque você vê isso até no fair play financeiro. O Everton é um time que gasta muito, gasta mais do que os outros na Premier League, sim, só que gasta errado. Só que ainda assim conseguiu ficar no fair play financeiro, ou seja, não tá entrando dinheiro, ou tá entrando, estão gastando muito mal com outras coisas além do futebol, que não tá sendo visto por a gente assim, que é, vamos dizer, cidadão comum que não olha isso, quer ver só o futebol mesmo, porque é um time estranho, tá? Um time que parece que tá fundado em dívidas, também sei dessa parte. Me lembra muito o Corinthians no Brasil, um time grande, com torcida, só que sem perspectiva nenhuma, sem identidade, sabe? É um time perdido, contrata um jogador ali, outro lá, que não tem nada a ver com o técnico, com quem tá lá, não pensa no técnico pro futuro. E falar com você, se você pensa no standard pro futuro do Everton, se você for seu torcedor, eu acho que você já perdeu as expectativas de sobreviver. Você não quer nem viver mais nesse planeta, porque se você quer que Xandai tenha seu time por longos anos, eu acho que você quer parar de assistir futebol, fez um pacto com Deus que não vai mais assistir, e é isso, porque esse cara, eu que não assisto jogos assim do Everton com frequência, assisto assim um ou outro quando tá passando e tal, eu odeio já ver o Xandai. Imagina se eu parasse pra ver como torcedor e fosse assistir todo o jogo. Eu acho que eu já teria morrido. Eu não aguentaria, não. Porque eu acho que o Everton falta mais um planejamento, sabe? Arma um técnico assim, com a identidade, com a cara, que relembra o time, sabe, do passado. Pode ser até um ex-jogador, coloca. Mas, claro, tem que ser um ex-jogador, mas tem pelo menos propostas como técnico. Deixa 2 temporadas aí como Arteta no Everton, não, desculpa, no Arsenal, lá para reconhecer o time e montando aos poucos, contrata um, vende outro, vai montando do estilo que o técnico quer. É isso que eu penso pro futuro, porque do jeito que já tá aqui, pior é só cair, que até hoje pelo menos não caiu. Mas de resto, não tá tão ruim não. Monta um time pensando no futuro, pensando nos jovens, pensando na torcida, criando identidade, porque você pode até ter torcida velha, assim, sabe? Eu falo assim, adulta, mas as crianças, quem vai querer torcer pra criança? Torcer pra criança não, torcer pro Everton. Você é uma criança que você mora em Liverpool, você tem Salah, você tem um time que tem identidade como o Liverpool. E tem outro lado azul da cidade, que é totalmente ao contrário. A cidade de Liverpool hoje, você pensa assim no Liverpool, você pensa em uma cor vermelha. A cidade ficou marcada pelo time de Liverpool que carrega a cidade. E o Everton ficou um time assim meio esquecido, o time de bairro da cidade. Talvez seja por isso que a única vez que eu me lembro que o Everton foi um time bom e brigou na parte da tabela foi por umas 5 rodadas iniciais que teve ainda algum ano com o James Rodrigues, que o time estava jogando bem, só que depois desencaixou e nada mais disso voltou. Aquilo ali foi só um sonho, uma realidade alternativa que aconteceu, que o Everton jogou bem e depois acabou, sumiu e nunca mais teve assim atuações como aquelas. Falar com você, eu não me lembro uma atuação do Everton assim de encher os olhos desde sempre. Eu não lembro. A última vez que eu vi um jogo bom do Chelsea não, ó, do Everton, foi com o James Rodrigues. E depois disso nunca mais eu vi. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Dê sua opinião, interaja, seja um ser humano, mostre que você esteja vivo. Comente, nem sou pra me xingar, mas fala alguma coisa, ok? Muito obrigado, falou e fui. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque foi me lembrando algumas coisas, eu fui raciocinando e esse é o terceiro técnico que vem na minha mente quando eu digo o seguinte, que a Premier League ela meio que molda os técnicos, porque às vezes eles têm que abrir mão de sua própria identidade para conseguir vencer um jogo. E na Premier League tem os melhores técnicos e tudo,
E às vezes por ego ou por alguma coisa, assim, por identidade mesmo, quererem assim, que mesmo que o time tome de 5-0, jogue com o mesmo estilo de jogo, tente fazer as mesmas coisas. E os que mais me lembram isso também são o Postecoglou do Tottenham e o De Zerbi, que agora saiu, está no Olympique de Marseille, mas era técnico do Brighton. Tanto os dois tinham seu estilo de jogo assim, que é um estilo, vamos dizer, únicos, mas às vezes os times já perderam jogos exatamente por conta desses estilos de jogos. Se tivesse fechado a casinha, dado uma segurada, conseguiria manter. Mas como queriam continuar caindo pra dentro, naquele jogo assim, sabe, meio rock and roll, meio querendo matar ou morrer, perderam um jogo assim que era fácil de controlar, deixaram escapar a vitória e assim vai tornando o times assim com fraqueza, sabe? E um time para ser campeão da Premier League, eu acho que ele não pode ter nenhum tipo de fraqueza. Eu tava aqui assistindo um replay de algum jogo do West Ham e eu vi que, infelizmente, eles vão ter que trocar de técnico logo nesse começo de temporada ou eles vão ter que conversar com o Lopetegui para ele mudar seu estilo de jogo, porque, infelizmente, se não mudar, o West Ham vai ser rebaixado. E isso mostra talvez uma realidade que a gente não queira ver na Premier League, mas é a realidade, é o que funciona. Por exemplo, até hoje, dessas 2 temporadas, o Everton não caiu porque o Xandais, mesmo sendo um técnico ruim, ele consegue às vezes conseguir um resultado que garante o Everton uma posição na tabela no qual ele não seja rebaixado. E a mesma coisa vai ser o Leicester. Eu acho que talvez o Leicester consegue se manter na Premier League, consegue não cair, se algum time assim, sabe, não se reerguer, que já está na Premier League, por conta que também tem um técnico que é horroroso, que merece apanhar de paulada, que é o Steve Cooper. Só que ele também conhece a Premier League, sabe como jogar, sabe como cadenciar um jogo, quando tem que atacar, quando tem que fechar. Mesmo sendo um bom técnico, pelo menos ele tem a perspicácia de saber treinar um time na Premier League. O outro, que não é nem inglês, mas também tem essas características e sabe jogar muito bem a Premier League, é o Nuno Espírito Santo. Pegou um time do West Ham não, desculpa, Wolverhampton, em 2 temporadas seguidas, quando subiu o time, ficou na 7ª posição. Isso não pode achar muito, mas na época era um time que tinha acabado de subir da 2ª divisão, tinha bastante tempo que não disputava a Premier League e já conseguiu pegar bons resultados logo de começo e sem grandes investimentos iniciais. Depois ele foi pro Tottenham, foi para os times, rodou, deu muito certo, mas agora só você ver onde é que tá o Nottingham Forest na temporada e tá brigando lá na parte de cima da tabela. Eu acho que não vai conseguir se manter, é o famoso elefante em cima da árvore. Pode calar minha boca? Pode. Quer ficar? Quero sim, porque eu quero ver o Nottingham Forest brigando lá em cima, mas eu acho que não vai acontecer, até por conta do elenco e tal, bastante jogo pegado da Premier League, cada vez está aumentando o número de lesões, e por isso eu acho que ele vai cair assim no rendimento, mas vai continuar na parte de cima da tabela, porque assiste o jogo que teve do Nottingham Forest contra o Liverpool, assiste o jogo Nottingham Forest contra o Chelsea e mostra a defesa sólida que o time montou, quase impenetrável. Contra o Brighton a mesma coisa. Isso foi se repetindo de jogo em jogo e, claro, aliado com a grande defesa, um contra-ataque fortíssimo, com jogadores assim que deixam até peças melhores às vezes no banco, mas para ter um melhor estilo de jogo possível para cada ocasião, coloca certo tipo de jogador e é o que encaixa com o time e tá dando certo. E tem que dar assim, o apoio total no Espírito Santo, porque eu acho que talvez na Premier League, para esses times assim de menor expressão, esses times mais fracos, que brigariam na parte de baixo da tabela, ele é o melhor treinador. E o outro que tá junto com ele nessa, que eu tô vendo que tá se destacando, treinando time mais fraco da Premier League, na verdade só um, né? É o Iraola. Do Iraola Ball, o técnico do Bournemouth. O Bournemouth também é um time para brigar mais na parte de baixo. Perdeu sua grande referência, seu grande jogador Solanke. Trouxe o Evanilson, mas assim, pra mim não é do mesmo nível. Pra mim o time perdeu mais do que ganhou nessa temporada, sabe? Mas com o Iraola consegue brigar do meio pra parte de cima da tabela, sabe? Assim, não vou dizer parte de cima, mas não passa risco, não corre risco de sofrer um rebaixamento.
É um time assim muito bem postado, que tem suas dificuldades, claro, até por conta do elenco, mas, por exemplo, aí ganhou do City do Guardiola. Tava com lesão, estava, mas qualquer vitória é bem-vinda e conta os mesmos 3 pontos. Agora, primeiro, vamos falar do Desep, mesmo que já saiu da Premier League. Pra mim, foi cabeça dura e até um pouco desrespeitoso com a liga de tentar impor seu estilo de jogo. Por quê? Foi elogiado pelo Guardiola, por outros técnicos que tinham uma saída de bola que era arriscada, mas que na maioria das vezes funcionava e dava certo, era uma boa saída de bola, mas em alguns jogos, por exemplo, que não tinha necessidade alguma de continuar fazendo essa saída de bola arriscada para buscar o ataque da melhor forma possível, não tinha esse tipo de necessidade, mas ele continuou fazendo e por isso, por conta dessa saída de bola que errou, o que quando errava, pegava a defesa do Brighton muito vulnerável, saiu gols e deixou de ganhar pontos. Talvez assim no final do campeonato, a classificação seriam importantes e vai ficando para trás, pontos assim bestas e tudo mais. E com isso o time vai só perdendo e transformando em um time desequilibrado, que você nunca sabe qual é o resultado esperado desse time. E quando você não sabe o resultado que você vai esperar no campeonato de pontos corridos, você pode ter certeza que esse time não é um time que vai ser campeão, principalmente na Premier League, no qual você briga com Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, que são times regulares. Eu não sei porque eu citei o Chelsea aqui, porque não é. Mas o outro caso mesmo é o anti-Postecoglou. Cara, olha esse jogo que teve aí pela Copa da Inglaterra, não é Carabao Cup, sei lá, eu confundo essas Copas tudo. Que o time começou massacrando o Manchester City, meteu 2-1 e quase abre as pernas. Se não fosse o Bissouma, tinha empatado e era capaz do Manchester City ter conseguido sair classificado ainda, mesmo com desfalques, fora de casa, tudo com o contexto da partida. O outro jogo que eu tenho é contra o próprio Brighton, que estava ganhando no primeiro tempo 2-0, jogo controlado, e no segundo tempo abriu mão do jogo e levou uma sapatada. Não tinha precisão de abandonar o jogo daquele jeito assim. Eu falo em aspectos defensivos. Porque se for pegar marcação homem a homem no ataque, marcação alta lá em cima, o Tottenham conseguiu trabalho pro Manchester City, pro Arsenal, conseguiu fazer com o Arsenal arrasta muito espaço assim. Na marcação alta, é um time muito forte, Solanke lá brigando na frente, Kulusevski, Maddison apertando. Mas quando chega a parte, você faz uma recomposição, isso falando para os dois técnicos, armar uma defesa, postar ela, os dois simplesmente não gostavam de defender. E às vezes não é só você gostar, porque às vezes você não tem a bola, você tem que defender. E você não montando uma zaga assim sólida, gerava espaços, o jogador faz um gol e falar com você. É mais fácil tomar um gol do que você fazer outro, entendeu? Aí você teria que correr atrás do resultado. Um dia, ou seja, ia dar bosta, você vai perder ponto. E na Premier League, que é esse campeonato assim, sabe? Justíssimo. Qualquer ponto você perde, qualquer erro é punido na Premier League. A Premier League é o campeonato que menos erro você pode ter. É o campeonato que mais pune esses tipos de erros. Pode ser erros pequenos, você vai ser punido. Não tem jeito. E para mim, o técnico deveria ser inspiração para eles. É o técnico do Chelsea, o Maresca. O cara veio da Championship, destruiu lá, foi campeão com o Leicester. Tinha uma formação bastante ofensiva, do mesmo jeito que o Guardiola usa hoje, que jogava meio que assim, às vezes, num 3-2-4-1. O que acontecia? Era a formação 4-4-5-1 normal, só que depois um lateral virava zagueiro e o outro lateral invertia e virava um volante. Aí ficava meio que 3 zagueiros, 2 volantes e uma linha grande no meio de campo com os pontas. E assim, os jogadores jogando de 10, falsos pontas, sabe? E isso meio que não acontece na Premier League porque ele sabe que tem a precisão de defender. Mesmo com o Caicedo, Lavia lá que ele tá jogando ultimamente, que tem uma boa marcação, não consegue só manter isso tudo sozinho. Prova disso é um vídeo que eu tô pretendendo fazer sobre o Nkunku, que pra mim é um craque da bola atrás desse time. Pra mim, ele é do mesmo nível de Palmer, cara. Como jogador, ele é do mesmo nível do Palmer, só que ele é banco no time por conta que não ajuda ele. Porque se ele fosse
jogar na mesma formação que jogava na Championship, ele teria um jogador incrível em campo com o Cucu. Só que na parte da defesa, o time estaria 100% exposto. Ele prefere abrir mão de mais um jogador criando na frente para que ele possa ter mais um jogador na defesa, na parte da armação, da construção e da segurança defensiva, entendeu? E isso é muito importante e talvez essa seja até a chave pelo qual o Maresca está tendo bons resultados logo de começo aqui na equipe do Chelsea. Já está brigando a parte de cima, mesmo com o elenco que não encaixa muito com ele. Então esse é o vídeo. Eu quero que você pelo menos assim mostre sua cidadania, seja um ser humano, viva, sobreviva, deixe um like, pode ser dislike também, algum comentário, falar qualquer coisa. Só mostre que você existe, cara. Deixa sua marca. Falou e fui.